Notícia. Apresentação, Rubens Salomão. Ótimo dia, você que se liga na 730, em Goiânia, 7 horas e 31 minutos, 7h31. De volta aqui na bancada comigo, Eduardo Horácio, a partir de agora para entrevistarmos no estúdio o senador Ronaldo Caiado, do DEM. Senador, obrigado pela presença aqui na 730, bom dia. Bom dia, meu amigo Rubens Salomão, como também o nosso comentarista aí, o jornalista Eduardo Horácio. Eu quero, se me autoriza, Rubens Salomão, eu quero aqui, antes de iniciar, agradecer a todas as pessoas que, por intermédio das redes sociais ou também em contato telefônico durante esses 67 dias, desde o meu acidente, me incluíram em suas orações, me apoiaram em todos os momentos, e aqui o meu agradecimento já de volta ao nosso estado e aqui em total condições de saúde para voltar aqui ao batente, ao trabalho e num momento delicado com que vive a política nacional, como também do nosso estado. Meu agradecimento mesmo a todos vocês que se solidarizaram comigo, que me ajudaram durante todos esses dias em que estive acidentado. Pois é, eu agradeci pela presença, falei bom dia, não antecipei, mas também desejo um bom retorno, senador. Obrigado. Depois dessa recuperação. Eu queria começar falando sobre isso, a gente estava conversando aqui no intervalo, mas muitas vezes o ouvinte, o eleitor, né, quem está acompanhando o noticiário da política, é uma questão de saúde, mas foi acompanhado pelo noticiário de política, né? Exato. O que aconteceu? O senhor estava na fazenda, em Mara Rosa, e tantas consequências, né, depois desse acidente. É importante que eu possa fazer aqui também para esclarecer a todos, que não só me apoiaram, mas todos aqueles goianos. Realmente eu tive um acidente de uma prática que é habitual, eu sempre, desde a adolescência, sempre fui muito ligado a essa área de doma, de animais, de montaria, sempre foi um lado que eu sempre me dediquei muito. Até costumo brincar com as pessoas, eu fiz também um curso de doma atualizado no Senar, que é ligado à FAEG, enfim, porque tudo isso vai evoluindo, tá certo? E eu, ao ver um funcionário meu fazendo a doma de uma mula, eu quis repassar a ele algumas instruções a mais. Ele estava tentando, mas não estava conseguindo, exato. Né? E aí eu resolvi achar que eu tinha lá ainda meus 30 anos, né, Rubens Salomão? E aí, realmente, ela partiu pulando, realmente já pulou, como nós costumamos dizer no interior, pulou fechada, pulou muito forte, e aí foi tão violento que eu, ao cair da mula, eu já estava inconsciente. Tamanha a violência. Eu caí, eu caí de maneira que bati a cabeça do lado esquerdo, o ombro do lado esquerdo, e fiz a fratura de ombro, bem na cabeça do osso, do húmero, fraturas de costela também do lado esquerdo e uma contusão da cabeça. Aí eu retornei para Goiânia, naquela sofrimento de 5 horas dentro da caminhonete, que cada buraco que passava era um sofrimento a mais. Eu fui atingido e tal, houve aquele processo todo de imaginar que eu, ao ter uma fratura, como ortopedista que eu sou, a ter uma fratura de húmero, eu, logicamente, em 21 dias eu estaria já em condições de retornar ao trabalho. Com uma tipóia, um gesso, alguma coisa assim, não conseguiria recuperar. Com uma tipóia, eu falei, olha, aí ficamos avaliando como seria a contusão craniana, que realmente já mostrou, desde o primeiro dia, um pequeno hematoma, ou seja, um sangramento entre o crânio, tá certo? Entre a ossatura e o encéfalo, ali bem dentro da cabeça. Bom, com isso, o processo evoluiu conservadoramente, e depois de 30 dias, terminada a medicação, voltei a ter o sangramento desse hematoma, que nós chamamos de hematoma subdural, no crânio. Aí eu fui operado. Só para lembrar, quando é que o senhor foi para São Paulo? Já exatamente neste momento, quando voltou a sangrar. Aí eu fui operado, a cirurgia ocorreu maravilhosamente bem, tive alta no 5º dia, no 3º dia. No 5º dia vi uma complicação, que essa, sem dúvida alguma, é a mais preocupante de toda. Como médico e as pessoas sabem, a embolia pulmonar é algo que realmente nos pega de surpresa e os resultados são extremamente danosos, né? No sentido de, muitas vezes, a pessoa ir a óbito no momento que tem a embolia. Graças a Deus eu tive a embolia mais com trombos menores, em tamanhos menores,
atingiu o meu pulmão direito, esquerdo. Eu ainda tive uma recaída de novo, daí 4 dias, ainda tive uma segunda embolia, mas agora já estou 100% anticoagulado, já estou dentro da medicação correta, os trombos já desapareceram, enfim, agora eu já estou sem o risco de repetir o problema e também com o meu ombro já em fase de restabelecimento junto com o fisioterapeuta. Você pode ver que eu já estou quase conseguindo já levar a mão na cabeça, já estou realmente já podendo usar um pouco o braço. Já tem evolução. Mas isso, às vezes, ao você me perguntar aí sobre Salomão, me dá a oportunidade também de esclarecer algumas pessoas. Tem muitas pessoas que têm dito, olha, mas por que o Caiado, que já está há 66 dias, também não pediu uma licença do Senado Federal para que o seu suplente pudesse assumir? Você sabe que eu quero que todos entendam que nem eu, como ortopedista, podia imaginar que eu teria tantas intercorrências, teria tantas complicações, porque no momento que você tem uma fratura de ombro, em 21 dias você está apto. No momento que você tem um pequeno sangramento subdural, normalmente, conservadoramente, em 25 dias você já reabsorveu aquilo. Então, quer dizer, era impossível, é impossível você prever que você teria outras complicações ainda que me tirariam da rotina, do dia a dia, do trabalho, né, onde uma tipóia não ia me interromper as atividades do Congresso Nacional. Não daria nem para saber por quanto tempo seria a licença, de quantos dias seria a licença. Eu tive que, nesse processo, eu não poderia avaliar jamais que eu ficaria 67 dias até hoje afastado das minhas atividades no Congresso Nacional. É lógico que se fosse algo que tivesse uma previsão de um tempo alongado, indiscutivelmente eu teria feito a licença. Mas eu tenho certeza também que o Luiz do Carmo, se Deus quiser, e se tudo der certo, ele vai ter ainda 4 anos lá naquela casa. Pois é, e aí, já falando da política, né? Como é que segue a pré-candidatura ao governo do Estado? O senhor, primeiro, pela saúde, se sente bem? Acha que até o início dessa campanha mais intensa no ano que vem não vai haver nenhum tipo de sequela? E na própria articulação, né? Como é que o senhor está vendo a pré-candidatura? Olha, em primeiro lugar, eu já estou de alta definitiva. Agora é apenas um acompanhamento com o fisioterapeuta para ganhar mobilidade no meu ombro, que é uma coisa normal, tá certo? Não tem nenhuma consequência maior que não seja recuperar a mobilidade para que eu volte a ter meu braço direito com a mesma movimentação, meu braço esquerdo com a mesma movimentação do braço direito. Tudo bem, isso em nada compromete o meu dia a dia. Agora, em relação à nossa pré-candidatura, que você coloca, que é certo, todos nós somos pré-candidatos, conversando muito, me reunindo com lideranças de vários partidos, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, lideranças do Estado todo, no sentido de buscar aquilo que sempre foi o sentimento das oposições, a unidade, para que, baseado em critérios, possamos ter uma candidatura única para podermos ganhar as eleições em 2018. Esse é o sentimento que nos é cobrado das nossas lideranças no interior. No momento em que você tem um processo que não seja de unidade, você provoca um certo desestímulo na liderança local. Tem até uma liderança amiga nossa, o Elton Baiano, lá de Itaberaí. E numa reunião ele foi explícito: olha, se nós temos uma unidade, todos nós lançamos nosso candidato a deputado estadual, apoiamos o nosso candidato a deputado federal, existe um compromisso de unidade na base e com isso reflete a nossa capacidade de ganhar as eleições. Se você tem um processo de divisão na cúpula, nas lideranças maiores dos partidos, você provoca um desestímulo na base. Você já parte daquela tese, vai ser uma eleição já com a divisão e com isso as nossas chances são menores. As nossas lideranças, que são aqueles que tocam a campanha no interior, eles se sentem desmotivados. Horácio. O senhor fala aí muito em união das oposições, que ela é necessária, ela vai estimular mais, principalmente o militante, né, que é da oposição, mas vamos supor que o PMDB defina ter candidato próprio de qualquer jeito, de qualquer forma. O senhor também mantém a sua candidatura de qualquer jeito ou poderia reavaliar ela? Em primeiro lugar, Dona Horácio, manter candidatura de qualquer jeito, com a experiência política que eu tenho, com a vivência de mais de
30 anos na política, com 5 mandatos de deputado federal, e agora no Senado, nós temos que entender que não cabe a mim, tá certo? Dizer o que cada partido deve fazer. Isso é uma decisão de ordem partidária, da sua executiva, do seu diretório. Tá? Agora, essa hipótese é uma hipótese que eu não conto com ela. Conto com ela. Ela não está no meu radar. A hipótese de não haver união. Não, exatamente. Exatamente. Essa tese de não haver união, ela não existe para mim. Ela não está dentro daquilo que manda o bom manual da política, tá certo? Da tese da conciliação, a tese da unidade, de identificar critérios, de definir qual seja o candidato, certo? Então, este é um trabalho que nós precisamos de avançar nele. Não é nós entregarmos de bandeja uma posição que é aquilo que o governo quer ouvir de nós hoje. O que é que o governo mais deseja hoje? Essa tese, cada partido lançou o candidato ao governo. Eles vão bater palma, vão realmente comemorar, vão fazer uma grande festa no Palácio. Certo? E nós não podemos, mais uma vez, atestar essa falta de sensibilidade com nossas lideranças do interior, prefeitos, vereadores, líderes políticos, que realmente anseiam poder chegar ao governo e ter um governo capaz de realmente respaldá-lo nas ações políticas do seu município. Então, essa tese de que, olha, terá candidato, cada um vai tomar conta da sua vida, eu não acredito que depois de tantos anos nós não tenhamos amadurecido a ponto de sentar para convergir numa candidatura que identifique antes os critérios e que depois seja também identificado a pessoa que deverá ser o candidato. Senador, mas além dessa tese aí de que cada partido tem que ter candidato, também tem a tese de muitos PMDBistas de que o PMDB é o partido com maior capilaridade, com maior tamanho, e que o PMDB não pode abrir mão de ter uma candidatura. Vai no mesmo sentido? Vai contra o manual da boa política? Não, de maneira nenhuma. Eu não estou dizendo isso. Quem defende a prioridade? Eu jamais neguei a importância do PMDB. Eu até nas 730, eu tenho realçado em todas as entrevistas que eu tenho aqui, vamos falar, a importância do PMDB na aliança que nós fizemos na eleição anterior de 2014, mostrando, tá certo, que o sentimento de unidade vem de todos os partidos. Agora, o que nós estamos discutindo neste momento não é estrutura partidária. O que nós estamos discutindo neste momento é quem será capaz de levar na sua candidatura o sentimento de dizer ao povo do Estado, olha, o povo goiano merece água na torneira, o povo goiano merece segurança pública, o povo goiano merece energia elétrica, o povo goiano merece ter qualidade de saúde e de educação. Quem terá esse discurso nós não estamos disputando o tamanho, nós estamos disputando quem será aquele que terá essas credenciais para ter apoio popular. Não é verdade? Porque esse tamanho ele é importante, sim, mas numa candidatura majoritária, você sabe muito bem, a candidatura quando ela é para prefeito, para governador e para presidente da República, nós temos que buscar quem realmente vocaliza e que transmita ao eleitor, que está totalmente desestimulado, desacreditado da política, que você possa transmitir a ele que aquilo que a pessoa fala é o que ele faz, é a verdade. É um processo de saber dizer, olha, no momento que nós vamos combater a corrupção, é porque nós temos uma vida credenciada para aquilo. Você fala, as atitudes que nós tomaremos serão essas. As pessoas sabem que existe, então, uma credencial naquele candidato para que as palavras se transformem em ações. Então, eu enxergo o candidato majoritário como um candidato que saiba aglutinar todas as tendências e no momento que você faz uma coligação, como, por exemplo, eu fiz com o PMDB em 2014, você vota na coligação. Ali você não diferencia o PMDB do Democratas, do PMN, do PHS, do PSL, dos demais partidos.
Aí você vota numa coligação. Todos os partidos ali são transformados numa coligação. E você vai governar com as pessoas que compõem esta coligação. Então você não pode ter a tese separatista, tá certo? No momento que você faz uma coligação. Essa coligação você deve dar para os presidentes partidários, para os líderes partidários, a prerrogativa deles também, junto com a pesquisa, avaliar quem deve ser o melhor candidato. Na União, além de PMDB e DEM, senador, quem o senhor acredita que pode estar, que partidos podem estar nessa coligação no ano que vem na oposição? E eu quero perguntar diretamente sobre alguns partidos da base aliada, que consideram a aliança com a oposição. Tem o PSD, o PTB, o PR, o PP do senador Wildor Moraes. Como é que o senhor avalia essa formação de alianças na oposição com quem está na base? Eu avalio isso com bons olhos, eu avalio isso com uma esperança enorme. Agora, Rubens Salomão, você vai me dar o direito até o mês de junho do ano que vem, realmente, em não pronunciar o nome de todos que nós estamos conversando, estamos buscando, tá certo? Não são só eles, são prefeitos também da base do governo, né? Até do partido do governo. Agora, se nós fizermos aqui uma nominata, você sabe que essas pessoas vão ser duramente bombardeadas a partir de amanhã. Então, sobre as vamos fazer a boa política, a política de conversando e deixando para que realmente tudo isso venha acontecer no momento certo da convenção. Sobre as cúpulas dos partidos, eu achei que o senhor ia desacreditar, que o senhor ia dizer, não, esse pessoal aí acaba fechando com o governo. Isso acontece, senador. Não, você sabe, deixa eu dizer um outro assunto que é importante também. O que que as pesquisas refletem neste momento? As pesquisas... Liderança do senhor. Mas aí desfazendo da condição até de estar em primeiro lugar. Eu hora nenhuma estaria enaltecendo esse lado. O que me sensibiliza muito hoje, o que me torna muito grato nas pesquisas, é ver que, com vários anos da pesquisa, eu sou, tá certo, pelo CEPS, tá certo, e os outros não fizeram, o candidato que está ali com a menor rejeição. Então, pela vida que eu tenho, pelos mandatos que eu tenho, né, eu estar não só numa posição privilegiada, como também estar com a menor rejeição, menor percentual de rejeição. Mas o que eu estou dizendo a você é em relação ao que a pesquisa mostra hoje. A pesquisa mostra que nós chegamos a um final de um ciclo. O final do ciclo. Acabou. Essa é a mensagem maior que o cidadão entrevistado tem. 20 anos. O ciclo de 20 anos acaba agora. Acabou, é verdade, acabou. Ela exauriu. Ela acabou. Então, as pesquisas demonstram isso. Então, a chance real das oposições chegarem ao poder é uma realidade clara. Nós não podemos errar. Porque toda e qualquer candidatura que ela é alavancada pelo governo, ela já sinaliza com um naufrágio evidente, que são as pesquisas demonstrando. Por quê? Porque o governo deixou não só a desejar, como tudo aquilo que eu tenho feito ultimamente também, Eduardo, é um levantamento e uma radiografia com assessoria que eu tenho, com assessoria de altíssima qualidade dentro do Congresso Nacional, que é um levantamento da condição fiscal do Estado de Goiás. É calamitosa. Goiás agora, você vê, está fechando, tá certo, um ano, tá certo, com um déficit de 2 bilhões de reais. E dizendo que está fazendo o Goiás para frente. No momento em que nós chegamos a uma dívida de mais de 19,5 bilhões de reais, acumulada com Tesouro, com bancos, com concessões que foram feitas. Já se vendeu tudo que o Estado tinha. Agora mesmo está tirando todo o dinheiro de investimento, 800 milhões, para dar conta de pagar a folha. É o Estado que menos investiu em 2006. É o que menos vai investir em 2017, 2016, 2017. Então as obras todas são obras iniciadas e inacabadas. Veja a situação aqui mais próxima, ao lado da rodovia, que é aquele centro ali de Anápolis. Centro de convenções. O centro de convenções. Desde 2013. Desde 2012 era para ser encerrado. Agora, veja o aeroporto de carga. Veja a situação de mais de 200 obras inacabadas no interior do estado de Goiás. Começa e acaba, estão lá os esqueletos. Então,
todos nós estamos estudando, tá certo? Fazendo um levantamento, uma radiografia real de Goiás, para que possamos também mostrar à sociedade a situação com que nós estamos recebendo o Estado, que não tem hoje a menor capacidade de investimento em termos de empréstimos, tá certo? Hoje o Estado já não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Está aí o Tribunal de Contas do Estado de Goiás demonstrando isso. O Goiás já ultrapassou a linha prudencial de gastos com custeio. Esta é a situação do Estado. Então, ao chegar a isso, nós precisamos de projetar o Estado e dizer, olha, o que nós vamos fazer na área da saúde, da educação, da segurança pública, quais são os gargalos, como é que nós sairemos disso. Para você ter uma ideia, a CELG foi entregue por 1 bilhão e 100. O Estado acumulou uma dívida de 6 bilhões de reais para entregar ela por 1,100. Agora é interessante, Eduardo, que todos, o Rubens Salomão, todos os estados que privatizaram a sua empresa de energia elétrica, junto com a privatização, eles também zeraram a conta com os municípios. Goiás foi o único estado, Eduardo, que fez a privatização, assumiu uma dívida de 6 bilhões, pegou 1 bilhão e 100 e deixou todos os municípios na mão da empresa privada, endividados. Não teve a preocupação de cuidar dos prefeitos. Além do mais, faz uma concessão, que é uma coisa inédita no Brasil, de isenção de ICMS da empresa que mais paga ICMS no estado de Goiás, que é a Centrais Elétricas, que tem o maior faturamento, e com isso, por 30 anos ela está isenta, e os prefeitos são penalizados porque não vão receber essa cota. Mas neste momento, é interessante que tudo isso, quando você fala, tá certo? O período de garroteamento foi tamanho nos municípios, que os prefeitos reconhecem isso, mas ficam receosos de realmente convalidar esse processo. Então, esse é um mapeamento, só para encerrar aqui, Rubens Salomão, para dizer que esse é o trabalho que nós estamos fazendo, levantamento, junto ao Tesouro Nacional, junto a todos os levantamentos das dívidas do Estado de Goiás, da situação do funcionalismo público, da área social do Estado, que é fundamental para que a gente possa dizer quais são as nossas ações que vão ser direcionadas a essa parte também do governo, e depois nós apresentarmos o plano. Então, uma equipe que trabalha buscando sinalizar como nós vamos poder falar com o povo goiano e cumprir com o povo goiano em relação à saúde, educação, segurança e investimentos. Senador, sobre algumas ideias que o senhor acha que a oposição tem que levar adiante. Por exemplo, organização social no hospital público. A oposição deve apresentar qual a proposta de 2018? Manter isso ou não? Praças, organização social nos hospitais estaduais. Praças de pedágio. A oposição manteria isso, essa proposta que o governo está levando adiante, ou acabaria com isso em 2019? Bom, veja bem. Você tem aí duas coisas. Primeiro, as organizações sociais. Nós temos que entender que em certos momentos, em certas situações, tá certo? Você não pode denegrir a organização social. Agora, você não pode admitir, tá certo? Por relato deles mesmos, lógico que eles exigem sempre que seja em off, é que as organizações passem a atuar também para atender caixa 2 de algumas pessoas ou lideranças que estão à frente do governo. Ou seja, uma maneira de fazer dinheiro para ser aplicado em campanha eleitoral. Isso, Eduardo Horácio, você é jornalista como Rubens Salomão, infelizmente, é o que está se assistindo. Então, você não pode ter numa organização social aquele que seja o cidadão que se propõe a cobrar um X, não fazer o trabalho completo e repassar um percentual para aqueles que são o controle do Estado. Agora, você tem no funcionalismo público, tá certo? Pessoas altamente qualificadas, desmotivadas porque estão assistindo tudo isso. Agora, você pode saber que a tese principal nossa é o da meritocracia. Esses, buscar resultado. Resultado tem que existir. As pessoas sabem que nós temos que cumprir tudo com funcionalismo, com salário em dia, mas nós temos que exigir também que haja reciprocidade. Tá certo? Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Um hospital na iniciativa privada tendo um resultado e na parte pública deixando a desejar ou não tendo o mesmo resultado
equiparada àquele que nas mesmas condições também trabalha. Este é o fato principal. Em primeiro lugar, você propõe o que seja isso em termos de resultado para as pessoas. Na área da educação, a mesma situação. Qual é o grau do IDEB que as escolas estão atingindo? Qual é o resultado final da qualificação da educação desses jovens? Em relação às faculdades particulares que cobram absurdo dos seus alunos, qual é o resultado no final ao receber o diploma? Então são estas situações que nós vamos ter que atacar. Não é criminalizando, não é demonizando ninguém, tá certo? Que nós vamos governar o Estado. E a cobrança de pedágio? A cobrança do pedágio eu vejo como sendo mais um desespero do governo, que é o governo que mais aumentou carga tributária no país. O governo que é campeão de aumento de impostos. Além de impostos, uma forma indireta também, que é essa do pedágio. Né? Você vê agora o aumento do ICMS no arroz, no feijão, na carne, tá certo? Você vê aí aquela máfia do Detran, da troca de placas, que nós já derrubamos isso há 4 anos atrás, né? Agora volta de novo essa máfia placa, né? Por 30 anos, aí a pessoa é obrigada agora a ter que pagar R$180 lá no Detran para trocar a placa. Porque cada dia eles inventam uma maneira de assaltar as pessoas. Em relação a pedágio, por exemplo, tem condições dessas empresas manterem pedágio em rodovias que não têm compromisso nenhum em duplicá-las? Com todas as saídas de Goiânia, para todos os lugares, com pessoas que vivem trabalhando em Goiânia, que moram em Nerópolis, que moram em Umas, que moram em Abadia, enfim, nesse entorno nosso aqui de Goiânia. Então, esse ponto foi colocado para quê? Diante daquilo que o Estado foi totalmente dilapidado, eu quero que você reflita sobre um termo que eu vou lançá-lo aqui na 730. Uma 730 sempre uma grande trincheira da oposição. Eu tenho qualificado que neste governo você criou o que nós chamamos a oligarquia de carrapatos. O Estado é uma enorme, tá certo? É uma pujança enorme, é um governo, é um Estado competente, capaz, que trabalha, que produz, é um Estado de terras boas, de um povo trabalhador, mas de repente, nesses 20 anos, os carrapatos proliferaram tanto, foram sugando essa vaca leiteira, que é o Estado de Goiás, foi sugando, que ela está hoje numa condição esquelética, ela está hoje numa condição já de pré-falência, entendeu? De inanição. Então, essa proliferação dessa oligarquia de carrapatos, ela deixou de fazer o social, ela deixou de dar atenção à saúde, isso foi proliferando e foi fazendo com que o Estado ficasse apenas nas mãos daqueles que se proliferaram dentro dessa entourage do atual governo. Então é isso que eu entendo. No momento que você limpa, tá certo? Com a eleição de 2018, você limpa, tá certo? Todos esses carrapatos, aí você vai ver de novo o Estado aflorar. Você vai ver de novo a saúde voltar e você vai ver de novo a qualidade de arrecadação do Estado. Senador, para finalizar, eu vou ter que fazer 2 perguntas em uma, porque o nosso tempo já está estourado. Análise do senhor, avaliação do senhor do governo Temer até agora, e a segunda questão, tem relação, né? Não está parecendo que vai passar pela Câmara, mas se passar, chegando ao Senado, como é que o senhor vota na reforma da Previdência? Bom, rapidamente. Eu escrevi essa semana meu penúltimo artigo na Folha de São Paulo. Eu tenho uma coluna lá de 15 em 15 dias. Como o ano que vem é o ano eleitoral, eu já não posso continuar mais escrevendo lá na Folha de São Paulo. É sobre o desserviço do presidente Temer à democracia brasileira. Esse foi o cabeçalho do meu artigo. Para deixar claro que quando a sociedade, o povo foi para a rua, tá certo? Ele foi para dizer, olha, eu quero mudanças. Qual mudança? A mudança no gasto público, no tamanho da máquina pública, tá certo? Na corrupção para ser estancada, como a Operação Lava Jato levou e demonstrou isso para o país todo. O que é que ocorreu? Quando o presidente Michel Temer assumiu, ele ao invés de fazer a pauta das ruas, ele fez a pauta que lhe interessava, ou seja, continuando com a mesma escola anterior. Ou seja, mantendo seus ministros, dando condições para que seus amigos que estavam ali denunciados tivessem foro privilegiado, tá certo? Utilizando a máquina do Congresso para
cooptar partidos, para fazer repasse de dinheiro, de cargos com a máquina estadual para aprovar matérias. Então isso aí desiludiu, prestou-se um desserviço à democracia, porque o cidadão que foi para a rua se sentiu traído. E nesta hora, ele fez com que, tá certo? Nós perdêssemos, nós entre aspas, porque eu já denunciei isso logo depois que ele assumiu, tá certo? Fizesse um comparativo. Olha, o Temer aplica a mesma metodologia do Lula e da Dilma. Então isso fez um desserviço à democracia. Ao cidadão, ao participar, ele se sente frustrado e não tem a reciprocidade. Em relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, eu cito nesse artigo meu na Folha de São Paulo também, que o presidente Michel Temer, ele quer se vestir agora da tese do presidente reformista. O que nunca foi. Vocês sabem muito bem. O que é guardamente um guarda-chuva, é um pano de fundo para poder estancar as denúncias em cima de seus ministros e do próprio presidente Michel Temer. Então eles querem criar uma frente como se ele fosse moderno ou que fizesse as reformas necessárias. E elas são necessárias. Agora, não com essa maneira que cada momento ela vai se desidratando e vai totalmente se descaracterizando. Como ela pretende chegar em 2018, que nós não sabemos nem o relatório final. Então não dá para dizer se o senhor votaria contra ou a favor? Não, essa posição não é questão de ser contra ou a favor, é questão de nós termos o conteúdo dela e a abrangência dela. Nem eles sabem. Nós não temos até agora. Estão pedindo para o relator ler o projeto da reforma da Previdência. Então você nota que não se tem um compromisso em sanar o problema da Previdência mesmo, mas tem um compromisso só. É criar um para-choque para o presidente não ter que explicar todas as mazelas do seu governo. 8h03 em Goiânia, senador Ronaldo Caiado. A gente agradece demais a disponibilidade, a presença aqui na 730 e o início desse retorno ser exatamente aqui na 730, depois dos problemas de saúde que o senhor já se recuperou. Mas a gente agradece a disponibilidade e a preferência de falar aqui na 730. Bom dia. Bom dia, Rui. Muito obrigado também, Eduardo Horácio. E vocês podem até atestar o quanto eu já estou recuperado, só faltando um pouquinho o movimento aqui do meu braço esquerdo. Um abraço e um bom dia a todos e um bom fim de semana. E ao despedir também, desejar a todos, né, um Feliz Natal, um 2018, realmente com muita esperança e com a certeza de que nós juntos vamos poder fazer muito pelo nosso Estado, como também pelo país. É um momento importante, o ano de 2018, para a história e a perspectiva e a esperança do povo goiano e brasileiro. Obrigado, senador. Obrigado. Um Feliz Natal também. Agora em Goiânia, 8h04. Tchau, Horácio. Tchau, também. A gente volta amanhã com mais Primeiro Tempo da Notícia. Os destaques da entrevista você confere acessando o portal 730.com.br, também facebook.com/rádio 730. A entrevista na íntegra e em vídeo. A gente volta amanhã, 8h04.